Se você acredita que o vinho está a perder espaço no mundo, talvez você esteja olhando para a questão de forma errada. O consumo de vinho está sim a mudar, mas não a desaparecer. Estamos diante de uma transformação profunda, impulsionada pelas novas gerações, que carregam consigo outros valores, outras prioridades e uma nova forma de se relacionar com a bebida. Nesta videoaula, você vai entender como as mais diversas gerações estão a redefinir o consumo de vinho e por que isso representa uma das mais reviravoltas culturais do setor. Bem-vindo ao Baco Valley, onde o aprendizado, cultura e história constroem a verdadeira cultura vínica. Eu sou Daiane Casal, comunicadora e expert em cultura vínica. Nesta videoaula, irei ser a curadora deste tema para você. Para tal, eu preparei uns slides para que essa aula se torne mais didático-pedagógica e consigamos aqui partilhar melhor as perspectivas dentro deste tema. Vamos lá começar? Vamos iniciar aqui esta videoaula que tem como tema aqui: que geração está consumindo um vinho na atualidade? Só posicionar aqui melhor a imagem para a gente iniciar esta questão que é muito interessante, muito pertinente e muito atual. De fato, em todas as rodas de conversa dentro do setor do vinho, há sempre aquela máxima num assunto muito presente que é a diminuição do consumo de bebidas alcoólicas, de bebidas como o vinho. E para tal, vamos aqui destrinchar alguns aspectos interessantes sobre o comportamento e sobre a localização dessas gerações tão faladas e entendermos aí o que está acontecendo dentro do setor. A OIV, nos seus dados publicados de 2015 a 2024, evidenciou que houve um declínio do consumo de vinho de 11%. Isso é uma queda brusca em tão curto período histórico e que, claro, que deixa o setor em pânico, deixa o setor, de fato, muito preocupado com um declive em tão curto espaço de tempo. E aí, baseado nisso, a gente vai fazer aqui uma análise das gerações que estão consumindo o vinho. Existe, óbvio, que para pautar esse declive, essa queda brusca do consumo de vinho, é um assunto complexo que requer aqui várias camadas de análises, porque são muitas coisas que estão envoltas, não somente das questões da idade, das gerações, mas sobretudo do comportamento e sobretudo do comportamento cultural e dos hábitos atuais do ser humano. E então, existe essa complexidade de causas que envolvem esse declínio. E isso é importante notar e importante observar e de estar atento no mercado para identificar exatamente o que está acontecendo, onde já aconteceu, onde está acontecendo e onde vai acontecer alguma mudança para que você, se trabalha dentro da cadeia do vinho, se é produtor ou se trabalha dentro do complexo da cadeia, possa tomar melhor tomadas de decisões dentro do seu negócio. E se você é um consumidor, para que você entenda também a problemática que o setor enfrenta e poder ali alargar a sua visão sobre esse tema.
As principais causas apontadas para esse declive, para essa queda brusca do consumo do vinho, é a inflação global generalizada, ali onde houve o seu ápice pós-pandemia, com as intervenções de vários governos do mundo de forma complicada e que ocasionou aí essa inflação gerada por essas políticas governamentais, e que vale a pena sempre salientar isso. Houve também uma mudança no estilo de vida das pessoas, onde as pessoas tiveram ali o hábito de estar mais introspectivas, mais dentro dos seus lares e também com menor quantidade do consumo de qualquer tipo de bebida. Houve um decréscimo também da compra da China desde 2018. Houve ali um alerta de declive do consumo da China, que era um mercado onde se estava em ascensão, em bastante compra, em crescimento e fazendo até um volume considerado para esses países vinhateiros que vendiam para esse mercado. E desde 2018 começou ali um declive e ocasionando ali, juntando com outros fatores, também contribui para a diminuição do consumo global. Outras causas são as próprias guerras que estão acontecendo no mundo, as brigas tarifárias também entre pátrias, não só a última dos Estados Unidos, mas também de outros países que têm tarifas tão elevadas quanto, mas muitas vezes é até omitido de uma análise, mas que vale sempre observar que existem diversos países, não só os Estados Unidos, que fazem brigas tarifárias enormes, inclusive quase inviabilizando a entrada dentro de determinados mercados. Também a instabilidade econômica mundial tem levado também a essa queda do consumo de vinho. E uma das mais faladas, a mais apontada, é que as novas gerações estão diminuindo o consumo de qualquer tipo de bebida alcoólica. E vale aqui um disclaimer de salientar que sempre quando nós ouvimos as headlines difundidas de álcool, no álcool, coisas de álcool, é bom sempre lembrar que o vinho é uma bebida que contém álcool, não é só álcool. E diferente de outros tipos de bebidas alcoólicas, dentro do vinho existem inúmeros outros componentes nutracêuticos, e que bebido de forma moderada e frequente, há evidências científicas que embasam esse consumo de uma forma muito interessante, inclusive para a nossa saúde. Existem diferentes gerações e as suas características que sempre são apontadas dentro quando se estuda hábitos de vida e também dentro do setor do marketing. Existe uma espécie de tipos, de uma tipologia ou de uma classificação das diferentes tipos de gerações. E é sobre elas que a gente vai conversar a partir de agora. Então, as principais gerações apontadas são a Baby Boomers, do pós-guerra lá, que hoje, em 2026, essas pessoas estão entre 62 anos a 80 anos. A geração X, que está de 46 a 61 anos. Os millennials ou a geração Y, que está de 30 a 45 anos. A geração Z, de 14 a 29 anos, e a geração alfa, que são praticamente as crianças até 13 anos. Importante lembrar desses cinco tipos de gerações e das suas respectivas datas, que a nossa conversa vai ser tudo em função agora, a partir de já, sobre elas. A distribuição mundial, segundo a ONU, dados de 2024 a 2025, 70% da população global tem menos de 45 anos. Dentre 47% estão dentro da geração Z,
e alfa, ou seja, até 29 anos. Muito importante também ressaltar aqui que 15% da população global só representam ali os baby boomers ou pessoas com mais de 80 anos também estão aqui dentro. Isso aqui é um esboço, um resumo do que está a distribuição global hoje das gerações dentro do mundo. Agora, quando a gente coloca uma lupa aqui para avaliar melhor e entender melhor as dinâmicas populacionais dentro do globo, a gente dividindo aqui por continente, esse dado ele não existe um número específico por continente. Foi tirado todas as informações que eu vou partilhar a partir de agora foram retiradas de dados da ONU como um todo e também de alguns estudos regionais que evidenciam aqui esses números. Então, a partir deles, se a gente colocar ali uma lupa, literalmente uma lupa, para analisarmos as populações referente às áreas continentais onde estão, nós vamos observar o seguinte. Dentro do continente africano, que é enorme, 60% da população está dentro das gerações Z e alfa. Há uma alta taxa de natalidade. Há um forte crescimento da geração alfa, ou seja, até 13 anos. Então, crianças, muitas crianças, um forte crescimento. É um mercado considerado emergente e com prospecção de consumo de vinho para o futuro. Já dentro do continente asiático, aqui nós temos a maior população global do planeta. Então, tem uma distribuição relativamente equilibrada, mas com uma predominância de jovens. 24% da população dentro do continente asiático são de millennials, que representam 1,1 bilhões de pessoas. As gerações Z e Alfa são bem fortes, estão bem fortes, bem marcadas. Aqui há uma mescla de mercados maduros, como o do Japão e da Coreia, e de mercados jovens, como o da Índia e do Sudeste Asiático. Muito importante, quando observarmos esse continente, percebermos que em determinados pontos deles existe uma diferença muito considerada, como essa discrepância aqui entre o mercado maduro e o mercado jovem. Há variadas perspectivas e ações e também prospecção para o consumo do vinho. Fortes, eles são muito fortes em vendas digitalizadas, um mercado que está completamente já ligado já na tecnologia. O mercado europeu se classifica como maior quantidade de baby boomers e da geração Z, há uma baixa taxa de natalidade, é um mercado considerado maduro, até estável e tradicional. A cultura vínica, por exemplo, está totalmente consolidada dentro desse mercado e há uma grande abertura e venda para vinhos premium, por serem um mercado maduro, já tradicional, já tem uma maior percepção qualitativa dos vinhos, por isso que os vinhos premiums se destacam nas suas vendas dentro do próprio mercado europeu. Já quando a gente analisa aqui a América Latina, há uma presença muito marcada pelos mileniais e pela geração Z. Tem uma base jovem, mas ao mesmo tempo essa base jovem está em transição, ou seja, de jovem já para com mais idade. Há um consumo do vinho na América Latina muito aspiracional, muito ali absorvendo a cultura europeia como status, então tem muito essa aspiração da glamorização e de ganhar cultura no consumo de vinho dentro da América Latina. É um mercado também que vale salientar que também está muito digitalizado, tanto na comunicação do vinho como na própria venda dentro do setor também isso já está acontecendo. Fazendo um disclaimer dentro da América Latina para o que representa o Brasil. Esse mercado, ele representa 33% da população da América Latina como um todo, que
Da América Latina como um todo são 660 milhões de pessoas e o Brasil tem 213 milhões, dados de 2025. É importante lembrar que o Brasil, a soma de toda a população brasileira, equivale à soma do restante dos países todos da América do Sul. Para vocês terem uma ideia do tamanho continental que é o Brasil, mas também do seu poder de consumo. Na atualidade, ele se tornou um destaque global, um mercado que, diferente de outros, está em ascensão no consumo de vinho e o número do consumo de vinho ainda é muito baixo, então tem uma prospecção de crescimento enorme. É a bola da vez, como o mundo dos vinhos está classificando, isso não só agora, nesse ano, mas nos últimos anos tem acontecido diversos números positivos, não só do crescimento do próprio vinho dentro do Brasil, do vinho produzido dentro do Brasil, mas do próprio consumo de vinhos importados. E baseado nisso, tem tido ali um mercado que tem se destacado muito, com muito investimento de muitos mercados já maduros que estão apostando dentro do Brasil. Algo que a gente não via, se a gente analisar há 10 anos atrás, ou um pouco menos talvez, mas mais ou menos isso, grandes investimentos de grandes empresas dentro do setor vitivinícola apostando no Brasil. Fora ali os países vizinhos, mas a Europa mesmo, os grandes conglomerados europeus apostando no Brasil, como a gente está vendo nesses últimos anos agora, um destaque exponencial, sobretudo de países, dos maiores países produtores, como a própria Itália, a França, a Espanha e Portugal também. Indo para a América do Norte, colocando nossa lupa na América do Norte, a gente observa 40% das características de população são dos mileniais e da geração Z. Os baby boomers ainda representam um peso muito grande, sobretudo econômico, e fica esse disclaimer aqui, essa observação, para que as pessoas, quando estão dentro do setor, analisar se o seu vinho tem um peso econômico significativo. Interessante observar onde é que está localizado essa população de baby boomers dentro do globo, para poder melhor, ser mais assertivo na comunicação e na venda e nos canais do seu próprio produto. Aqui também na América do Norte há um mercado considerado meio híbrido. E o que é esse meio híbrido? É que tanto valorizam o mercado, os vinhos tradicionais, de mercados tradicionais, como os europeus, por exemplo, valorizam, compram, pagam, mas também a América do Norte ela está completamente aberta à inovação, a novos mercados, a novos produtores, a novos estilos de vinho e até a novas embalagens, a nova comunicação. E isso é importante a gente observar aqui dentro da América do Norte. Então, eles também têm um peso significativo em compras a nível mundial de vinho, e isso vale aqui também deixar essa informação. Já a Oceania, mais isolada do globo, representa a nível global populacional 0,6% só. E o mais curioso é que tem 14 países dentro da Oceania e que 60% do território da Oceania, da população, desculpa, da população presente dentro da Oceania é a Austrália, representa ali a Austrália, e 22% é a população da características dos milênios. Isso também é algo interessante, porque é um país remoto, longe, difícil de acesso, e como é que os números estão concentrados ali para que se entenda, se houver uma decisão de mandar produto para lá, analisar bem o mercado e verificar como é que funciona. Alguns pontos para a gente analisar aqui, baseado ao que a gente ouviu até aqui. Então, o mundo atual, ele é jovem, não tem para onde correr. Então, estamos vivendo hoje dentro do mundo com uma população completamente jovem. Há uma dominância global das gerações Z e Alfa, então extremamente jovem, menos de 29 anos.
poder econômico ainda se concentram dentro das gerações dos baby boomers e da geração X, desculpa, X, e esses estão aonde? Dentro da Europa e da América do Norte. Os baby boomers e a geração X está concentrado dentro da Europa e da América do Norte. Então, se você trabalhar na cadeia do vinho, se você trabalha com produto premium, uma observação importante para você. Existe, se a gente for dentro desse parâmetro todo analisar, existem três grandes grupos que a gente pode dividir o mundo hoje. Um é o Europa e Japão, o segundo, África, Índia e Sudeste Asiático, e o terceiro, Estados Unidos e América Latina. O primeiro, onde está Europa e Japão, a gente pode relembrar e observar que existe uma população muito grande de baby boomers e da geração X. Eles têm ali já uma estabilidade de vida, valorizam muitos hábitos tradicionais, a cultura, e também lembrar que estão concentrando ainda o poder econômico na mão deles. Já no segundo grupo, onde se engloba ali a África, a Índia e o Sudeste Asiático, a geração característica desse segundo grupo é a Alfa e a Z, então extremamente jovens. Eles têm boa aposta para o mercado futuro, boa observação para estar pensando para onde você vai prospectar novas vendas ou para onde vai haver possíveis análises ali para o futuro do vinho. Estados Unidos e América Latina. A concentração, a característica é da geração Z e dos mileniais e se caracteriza por ser um mercado em transição, um mercado que está ali caminhando dentro de uma média de idade e vai ter pessoas que vão se tornar os baby boomers e também vem ali um crescimento para essas outras gerações jovens. Pontos importantes atualmente são que o consumo de vinho premium está concentrado dentro da Europa, com os baby boomers e os X. Os mercados em expansão são a América Latina, sobretudo o Brasil, devido ao número que ele representa e a aptidão de crescimento que esse país está dando ao universo do vinho. Máxima de atenção à cadeia do vinho. A população global é jovem, está jovem, há uma necessidade, se queremos perpetuar a cultura do vinho para tantos outros 1000 anos para frente, a gente tem que criar uma adequação à linguagem que comunique com a geração Z e Alfa, através de sedução a essas gerações, observando as suas características, o que eles valorizam, quais as suas aptidões, e através disso tomar melhores decisões de como comunicar o vinho, de como ofertar, de como criar experiências para literalmente seduzir essas gerações mais jovens. Os mileniais hoje são a ponte de transição e, na verdade, hoje, na atualidade, eles representam um consumo moderado, dão valor enorme às experiências dentro do universo do vinho e, sobretudo, à qualidade do vinho. E por aqui eu finalizo essa partilha importante dentro do contexto de quem é que está a consumir vinho e quem é que vai consumir vinho no mundo. Convidar você a participar da comunidade do canal Baco Valley, que funciona dentro do WhatsApp. Tem o link aqui na descrição deste vídeo e também, se você puder nos acompanhar dentro do Instagram, baco.valley, existe também o link na bio que você pode acessar a comunidade e ter acesso a conteúdos exclusivos.
Convido também você, se você gosta de crescer em cultura vínica, a acompanhar o daianecasal.com, que por lá eu partilho para o mundo de Baco diversos temas também interessantes para o seu crescimento dentro deste universo da cultura do vinho. E por aqui eu me despeço desta aula, desejando a você muita saúde e que você possa, de fato, ter tirado proveito desta análise e poder tirar melhor tomadas de decisões se você trabalha dentro do setor do vinho e se você é um consumidor, até para que consiga ali observar como é que está a dinâmica dentro do mercado. Te aguardo na próxima aula e até já. Tchau, tchau.